Pai do Senhor, queridos, aqui quem vos fala é nossa irmã Cristinara Silva, e hoje vim retratar o segundo tema para os irmãos do quadro As Três Lições do Profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 19, verso 4 a seguir. Nos fala que Elias deixou seu moço em Beceba e foi em direção ao deserto. E quando ele chega no deserto, ele observa um pé de zimbro. E aí ele começa a ver aquilo e vai à direção ao pé de zimbro e se deita debaixo da sombra do pé de zimbro. E o pé de zimbro significa aqui, trazendo para o mundo espiritual, a providência de Deus na vida de Elias no deserto. Aí a Bíblia vai dizer que Elias dorme, Elias descansa, Elias se acomoda. E aí a Bíblia vai dizer que agora virou um comodismo da parte de Elias. Ele se acomodou com a providência de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que agora o anjo vai, toca em Elias e fala: come e bebe. Aí a Bíblia dizer que eles acordam e tem ali na sua cabeceira pão cozido na brasa e água para beber. Ele come e bebe, torna a dormir de novo, ele está acomodado. E isso é ruim quando a gente se acomoda com a providência de Deus, porque a providência de Deus quando chega nas nossas vidas é para a gente continuar, é para a gente avançar, não é para a gente se acomodar, porque quando a gente se acomoda, a providência vira maldição, a providência vira coisa ruim. Então é necessário que a gente não se acomode com a providência que Deus dá. A gente tem que avançar. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Deus tem hora que não atende o nosso pedido, porque se Deus atender o nosso pedido, Deus sabe que a gente vai se acomodar, Deus sabe que a gente vai se acovardar. Um exemplo eu vou dar aqui. Quando a gente pede um carro para Deus, tem hora que Deus não vai ouvir esse pedido imediatamente. Por quê? Porque Deus sabe, se der o carro para você, você vai se acomodar. Por isso que Deus tem hora que não permite acontecer algumas coisas nas nossas vidas, para não acontecer da gente ficar quieto, parado, estacionado em um canto. Aí a Bíblia vai dizer que agora Elias se acomoda novamente, come, bebe e dorme novamente. E a Bíblia vai dizer que o anjo toca novamente de Elias e ele acorda de novo, come e bebe. Só que dessa vez foi diferente, ele levantou e caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida que ele comeu. Porque é necessário que a gente pare de ser acomodado, é necessário que a gente se levante, é necessário que a gente acorde antes que Deus toque. Porque quando Deus toca, tem hora que a gente não aguenta, tem hora que a gente quer desistir, porque o toque de Deus dói. O toque de Deus é para causar um pouco de dor, é para causar um pouquinho de sofrimento, porque quando Deus manda a gente fazer algo e a gente não faz, aleluia, é necessário que Deus envie o anjo para tocar na nossa saúde, é necessário que Deus envie o anjo para tocar na nossa área financeira. Por quê? Porque a gente não quer ouvir o chamado de Deus, não quer ouvir o que Deus falou. Então eu venho aconselhar para você nessa tarde: se levante quanto é tempo, se levante antes de Deus tocar, porque quando Deus toca, fica mais difícil de você se levantar, fica mais difícil de você prosseguir, porque a luta tem hora que vem forte, a tempestade tem hora que vem forte e você pensa em desistir de olhar para trás. Tem gente que desiste porque não aguenta o toque de Deus, não aguenta a provação, não aguenta a tempestade. Eu venho dizer para você: se levante quanto é tempo, come da palavra, bebe da palavra, se alimenta da presença. Porque aí nesse caso aí do pão que o anjo deu para Elias, nesse caso aí é a palavra. A gente temos que se alimentar, beber da palavra, porque quando a gente se alimenta da palavra, fica difícil do inimigo parar a gente. Quando a gente se alimenta da palavra, fica difícil o inimigo nos enganar. Aí eu venho dizer para você: se alimente da palavra de dia e de noite, fique confiante em Deus, confie na palavra, perante a palavra de Deus, onde segundo a verdade de Deus, que Deus vai providenciar mais e mais na sua vida.